Olá, eu sou o Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. No último vídeo a gente viu algumas propriedades, ok? Não programamos nada ainda, a gente vai construir um outro form para a gente poder aplicar algumas propriedades aqui, ok? E hoje nós vamos começar a conhecer alguns dos componentes que a gente tem na paleta nossa aqui lateral, ok? Então essa daqui é conhecida também como toolbar ou barra de ferramentas. E dentro dela nós temos os componentes que a gente pode trazer para nossa área de desenho para depois a gente programar nesses componentes, ok? Então o primeiro componente que a gente vai conhecer aí é o componente label. Então nós temos aqui o label, mas ele também pode estar dentro da guia standard, ok? Então se você tiver habilitado como paleta, você vai ter os tópicos, né, de cada conjunto de componentes aqui. Então você tem a paleta standard, adicional, commons control. Então dentro dela você tem os objetos aí para você ir caçando aí para utilizar na sua interface. Então nesse momento a gente vai trabalhar com a label e conhecer as suas propriedades, ok? Então, vamos dar um clique na label e dar um clique na nossa área de desenho. Então vamos lá. A label ela também pode ser conhecida como um rótulo para sua aplicação. O que essa label faz? Absolutamente nada. Ela só apresenta um texto para o usuário. Isso daqui vai facilitar com que o usuário consiga interagir com a aplicação. Por quê? Geralmente você vai montar uma tela de acesso login senha, você vai ter lá usuário e senha. E aí você vai ter esses itens como referência a quem está utilizando o sistema. Então se eu compilar agora a minha aplicação aqui, vocês vão observar que ele gerou uma label aqui, com esse nome de label 1, ok? Então estou compilando a aplicação, e ele trouxe aqui para mim como label 1, ok? Então eu tenho uma interface agora, e eu já tenho um componente aqui. Então vamos conhecer algumas propriedades desse componente. Então, nessa estrutura, nós vamos começar aqui da letrinha A, aqui, align, ou alinhamento. Então você tem algumas propriedades de alinhamento para os objetos que você arrasta aqui dentro da área de desenho. Um pouco acima aqui, na parte do inspetor mesmo, você tem a nossa estrutura. Antes eu tinha só o formulário, agora eu já tenho o objeto atrelado a ele, tá vendo? Então eu já tenho esse objeto dentro do meu formulário. Então eu já tenho aqui uma hierarquia, que é uma estrutura de árvore, né? Então eu tenho uma label dentro do meu formulário. E quais propriedades que eu posso estar mexendo aí nessa label? Então vamos pegar aqui na propriedade align, que seria o alinhamento. Eu posso alinhar essa label de forma automática em todas as áreas da minha aplicação. Então, se eu colocar esse alinhamento como ao top, ele preenche toda a parte superior da minha aplicação, ok? Se eu colocar aqui, bottom ao bottom, ele joga lá embaixo no rodapé. Aí eu quero jogar para o lado esquerdo a minha estrutura, coloco ao left. Eu quero jogar do lado direito, ao right. Então eu consigo trazer esse objeto da forma que eu quero. Eu não quero mais posição nenhuma, ao none, ele volta o objeto da forma que estava, na posição que estava. E eu posso também colocar como client, ele preenche toda a área que eu tenho, ou custom, que eu posso personalizar as dimensões e aonde eu quero que ele fique, né? Que esse objeto fique na interface. O melhor de todos, se você não tiver um layout pré-definido aí, é você manter como none. Eu, como não curto muito a questão do desenhar, do design da estrutura, eu acabo largando no alt top aqui e vou alinhando todos esses itens da mesma forma. Então toda vez que você tiver um align, você está mexendo com a posição do objeto selecionado, ok?
Daí nós temos aqui, ó, um alinhamento aqui, ó. Aí esse alinhamento é o alinhamento que a gente tem do texto aqui, ó. Então ele está como um left justificado, ou seja, do lado esquerdo e um texto de forma justificada. Eu posso vir aqui, ó, e trocar para o alinhamento à esquerda, justificado, ou center. Nessa estrutura de tela de login, nós podemos manter dessa forma, o alinhamento topo e o texto no centro, ok? Bom, e aí, o que mais que nós precisamos mexer aqui? Nós temos uma propriedade que ela é muito similar à propriedade do nosso formulário. Lembra que lá no nosso formulário nós tínhamos uma propriedade caption, que é aquela propriedade visual para o usuário que está usando o sistema? A label também tem essa propriedade, ó, propriedade caption da label. Ou seja, você pode trocar o nome aqui de apresentação aqui em cima. Então, que nome que eu vou dar aqui? Se eu estou montando uma tela de login, eu vou colocar aqui como usuário. E ele escreve para mim lá de forma visual, que seria para o usuário mesmo, a estrutura lá em cima. Bom, montei isso daqui. Qual outra propriedade interessante que eu tenho para manipular a nossa label aqui, né? Que seria um rótulo de apresentação. Eu tenho a propriedade fonte. Então, se eu clicar aqui, ó, eu tenho algumas propriedades padrões. Dentro dessas propriedades, eu tenho o tipo de caractere, eu tenho a cor. No caso, essa cor é a cor apresentada do fundo. Então, a gente mantém o default, ok? A não ser que você queira aplicar uma cor de fundo na sua label. Aí tem questão de qualidade, número de pixels, a orientação, o tamanho. E aí nós temos aqui, ó, a parte que a gente pode usar bastante, que é a parte negrito, se quiser colocar itálico, ó, com risco, com underline. O underline seria o sublinhado, né? E o strike é quando você está marcando no meio do texto lá, riscando como se fosse mais usar alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou manter aqui o bold e vou clicar aqui, ó, nessa propriedade do fonte mesmo, os 3 pontinhos. Por que eu vou clicar nos 3 pontinhos? Porque aqui eu consigo ver, ó, exatamente as propriedades que eu tenho referente à fonte do texto que eu estou usando. Então, por padrão, quando você usa o Lazarus, ele vem com essa fonte. Então, você pode manter essa fonte ou fazer a substituição por uma fonte que tem em todas as máquinas, né? Que seria o Arial. Deixa eu ver aqui o Arial. Então você tem o Arial, aí você pode colocar o Arial negrito e aí você pode alterar o tamanho da fonte também. Então, como é uma tela de login, eu quero que seja chamativo, eu vou colocar uns 18 aqui para fazer um teste. E a cor também eu não quero esse preto, eu posso escolher uma outra cor dentre as cores que eu tenho aqui, ó. Então eu vou pegar esse azul petróleo e vou dar um OK aqui, ó. Então ele aumentou o tamanho da minha fonte, ok? Alteramos a cor do texto. Então aqui eu tenho as propriedades da fonte, então eu posso trocar as cores da fonte da forma que eu quiser. Agora ele já aplicou aqui no color a cor da minha fonte aqui. Aí aqui, ó, tem a dimensão, qual que é o nome da fonte que eu estou usando, ok? Então já tem alguns itens que foi ajustado aí. Bom, daí nós temos também a propriedade name desse componente, assim como a gente tem a propriedade name do formulário. Essa propriedade name a gente vai colocar na cabeça da seguinte forma: quando for o name é para o programador identificar dentro do código. Quando for do caption é para o usuário entender o que a interface está pedindo, está solicitando. Então, melhoras visuais são aplicadas dessa forma, usando o caption. E para o programador, nós vamos usar aí, no caso, a propriedade name. Bom, a minha label, eu tenho que alterar a propriedade name? Não. A não ser que você vai usar ela para exibir um total de uma compra, ou um total de um orçamento, ou o número de pessoas de registro que você tem cadastrado no sistema no mês de agosto. Então você vai utilizar essa label dentro da programação. Aí você faz a alteração do nome dela.
para que você possa identificar essa label. Então eu vou mudar aqui, ó, só para fins de exemplificar. Se eu fosse utilizar seguindo o padrão que nós estamos trabalhando durante as aulas, seria LBL, e aí eu colocaria, vamos supor, total venda. Por que daí eu coloquei o nome LBL Total Venda? Para eu poder identificar que essa label é a label que vai apresentar lá dentro do meu código. Então, lá dentro do meu código, ela vai apresentar para mim o total da minha venda, quando eu programar e for apresentar isso daí. Por que às vezes eu jogo ela dentro de uma label? Porque eu posso trocar a cor para vermelho se tiver negativo, azul se tiver positivo, posso usar como uma mensagem de alerta. Então eu posso trabalhar de várias formas com a label. Então, se você for utilizar a label para exibir algum resultado que não seja um resultado engessado, igual nós colocamos aqui, um nome de apresentação, aí sim você renomeia o objeto para que o programador possa identificar dentro do código e utilizar esse cara, ok? Voltando aqui para o padrão que estava. Bom, deixa eu ver se tem mais algum outro padrão interessante. Bom, de propriedades do label que a gente vai estar utilizando, é somente essas mesmo, ok? Então eu vou fazer a inserção de mais uma label aqui e vou aplicar a mesma configuração que eu fiz, porque essa label vai ser a label de senha, ok? Então eu vou alterar a propriedade caption e vou passar para senha. Vou vir aqui na parte do color. Opa, do color não, desculpa. Na propriedade fonte. Vou alterar aqui para Arial. Vou jogar aqui como negrito. Tamanho 18. E vou pegar aqui a cor também azul petróleo, que foi a cor que eu decidi lá. Bom, beleza, tá aqui. Não vou fazer o alinhamento ainda, porque no próximo vídeo a gente vai conhecer um outro objeto da nossa paleta, que a gente vai trazer para cá para conhecer algumas propriedades e alguns eventos que são bacanas do outro componente lá, ok? Então até o próximo vídeo aí.